Capítulo 1, versículo 3, apenas esse eu vou ler agora, diz assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se faz debaixo do sol? Pai, nós damos graças ao Senhor por Tua palavra que nós lemos e ainda leremos, ó Pai, nesta manhã. Pai, eu peço que o Senhor use esse tempo, use-me apesar de mim mesmo, que eu não fale de mim, mas da Tua verdade, da palavra do Senhor. E que nós estejamos com os nossos corações sempre prontos a receber da Tua verdade e praticar o que ela nos ensina. Abençoe, Pai, o Teu povo, abençoe o nosso coração, abençoe, Pai, que a Tua verdade nos molde, um dia após o outro. Que nós estejamos prontos a entregar 100% de nós a serviço do Senhor, ainda que não o percebamos. Aonde quer que estejamos, que a nossa vida seja de fato, ó Pai, fazer sentido por servir ao Senhor, porque é o Senhor que a conduz. Abençoe tudo o que fizermos nessa manhã, e é no nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Esse texto que lemos fala sobre vaidade. O livro inteiro até frisa muito. Eu estava pesquisando sobre vaidade e duas coisas eu queria frisar. Se você pesquisar no Google, diz valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas. E uma segunda opção, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Eu quero que você tenha em mente principalmente essa segunda opção. Firmados sobre aquilo que é uma aparência ilusória. A vida neste mundo nos engana em razão disso. A gente está falando de algo que nós ouvimos tantas vezes e parece que nem praticamos. O texto que eu quero trabalhar nesta manhã com os irmãos é um comparativo sobre a visão de Salomão, falando sobre a vaidade deste mundo e também a forma que Paulo fala que vale a pena servir ao Senhor neste mundo, porque tudo tem que ser por Cristo. E o homem, por maior ou melhor que seja na sua mente, ele é vaidade. A palavra de Deus confirma que você e eu podemos vasculhar na nossa mente, na mente dos avós. Eu não tive meus avós a tempo de entender para perguntar, mas eu tive idosos que eu perguntei, conversei várias vezes, e é notável que todos chegam à mesma conclusão: tudo é vaidade, tudo passa, aquela ilusão. E assim, não que eu me considero uma idade tão experimentada, mas eu já vejo muita coisa que eu achava que era demais, e eu descobri que realmente é ilusão da mente, realmente é vaidade, e é inútil firmar-se naquelas coisas, porque não tem um valor que permanece. Então, um dia após o outro, irmãos, nós vamos amadurecendo, e para isso a idade tem que chegar. A gente brinca, vaidade, né? E a vaidade, na verdade, ela nos dá a maturidade do que realmente tem valor ou não. Então nós vamos aprendendo dia após o outro. Nós nascemos, começamos a desenvolver nossa vida, desde criança temos sonhos, e eu digo que eu sempre fui sonhador, minha mãe é prova disso. Desde criança eu sonho demais, mas todos temos sonho. Não importa se é muito ou pouco, fato é que nós temos sonhos. Nós crescemos, adquirimos algumas oportunidades, mas a cada idade nós temos a convicção que temos controle sobre as coisas. Parece que quanto mais maduro eu sou, mais eu controlo as coisas, mais eu tenho a sabedoria de que eu estou certo. E aí que mora o perigo, irmãos, nós temos que estar sempre com essa sabedoria nos controlando. A verdade é que quanto mais perto estivermos deste livro, mais nós vamos entender a sabedoria do Senhor, porque o Senhor dá a sabedoria para os que são retos, o Senhor dá sabedoria e proteção, escudo é para os que caminham na sinceridade. Eclesiastes fala isso de forma tão clara, Provérbios capítulo 2 fala isso de forma tão clara, que se nós pararmos para observar, a sabedoria está disposta a ser entregue a nós. O Senhor quer nos entregar.
Aqueles que cresceram ouvindo a palavra do Senhor, de fato, desde criança, ouvindo a verdade da palavra do Senhor, desde cedo têm escutado que tem um privilégio de saber que a vida de fato é vaidade. E o pregador Salomão, tido como um dos sábios, observador da lei, íntimo da presença do Senhor, experimentou tudo que os olhos desejou e que o dinheiro poderia comprar. Em Eclesiastes capítulo 2, versos de 1 a 11, ele diz assim: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto é vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor do que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Vai passando um filme na cabeça, irmãos. Nós vamos lendo isso aqui, eu pelo menos fui lendo e imaginando coisas que eu sempre desejei. Fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos, servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas de toda espécie. Fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Uma coisa que esse texto me faz lembrar, um dia que um primo meu disse à minha mãe: tia, eu já comprei tudo que o dinheiro pôde comprar, que os meus olhos desejaram, mas eu não tenho paz. Por que ele não tinha paz? Porque a vida é vaidade e o dinheiro não compra a paz que o Senhor dá. E uma pessoa financeiramente muito bem sucedida, mas infelizmente, uma pessoa que não tinha a paz do Senhor. Eclesiastes capítulo 2, ele deixou isso muito claro, tudo é vaidade. Trazendo para a nossa realidade, nada mudou, irmãos, nada mudou. Paulo fala em Filipenses no capítulo 3 que tudo é por Cristo. Vamos ver o outro lado. Mas o que para mim era ganho, repudiei ou perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sede, pois, meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo de que tendes em vós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, Cristo Jesus. Aonde está a nossa mente, irmãos? Aonde está nosso limite? Onde está o nosso foco? Nas coisas terrenas, nas coisas celestiais? Observando o grande rei Salomão, ele declara de fato que resume a vida neste mundo. Hoje é fácil você abrir o seu celular e observar um monte de pessoas sábias orientando como aproveitar sua vida. Sábias na ignorância humana. Você, a todo momento, tem pessoas te ensinando. Inclusive, ontem me apareceu um vídeo, acho que até para o momento, o homem dizia assim: posso fazer você
ganhar em apenas um ano o resumo da sua vida inteira que você até hoje não conquistou. Uau! O homem é forte. E detalhe, ele diz que não iludiria ninguém, como outros fazem. A verdade, irmãos, que aonde os nossos olhos estão, é onde nós vamos seguir a ser conduzido por aquele conhecimento, seja ele sábio ou tolo. O que nós temos buscado? Essas mensagens, esses vídeos, essa sabedoria humana está conduzindo as pessoas a frustrações que a palavra do Senhor não nos promete. Pessoas estão almejando a conquistar um espaço que não é seu. A verdade, irmãos, que se nós entendermos que tudo vale a pena com Cristo, tudo de fato você conseguirá sentir o prazer na condução do Senhor. Ainda hoje tem muita gente, será qual que é a melhor forma de aproveitar a vida? Gostaria de desafiar você a refletir, por que estamos aqui neste mundo? O que faremos da única vida que o Senhor te deu e me deu? O que nós estamos fazendo da única vida que nós temos para fazer alguma coisa? Sabemos que tudo é vaidade, também sabemos que toda esta vida se resume em Cristo ou nada faz sentido. Até aqui, tranquilo. Eu sei que tudo é vaidade, eu sei que tudo vale a pena por Cristo. E as 3 perguntas que eu faço: por que é tão difícil nós, como sociedade, nos deixarmos ser usados pelo Senhor, sabendo de tudo isso? Por que é tão difícil nós deixarmos que os nossos bens sejam usados para o Senhor? E por que é tão difícil deixar que os nossos planos sejam confirmados pelo Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, gostaria de refletir com você que a incredulidade limita o homem a reconhecer o senhorio de nosso Deus, e isso impede que nós deixemos o Senhor nos usar. Enquanto nós não percebermos de fato o senhorio de Cristo, nós não teremos condições de permitir Ele nos usar. Isso se resume em incredulidade. Volto a dizer, os nossos pensamentos. Em Deuteronômio 10, versículo 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há, inclusive você e eu. Então tudo aqui é do Senhor, tudo é dele. Em Jó capítulo 41, verso 11, diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Salmo 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Tudo pertence ao Senhor. Mas por que temos a incapacidade de crer e lembrar desta verdade? Em razão de nossa prepotência, isso nos impede, irmãos, de deixarmos ser usados. Vejamos que o Senhor é dono de todas as coisas. A nossa compreensão sobre a grandeza de Deus nos ajude a entender que sem o Senhor não há vida. O dia que nós entendermos que sem o Senhor não há vida, tudo se torna mais fácil. Em Êxodo, por exemplo, capítulo 14, versículo 31, uma história muito conhecida, diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, teu servo. Isso aqui aconteceu quando? Quando o povo percebeu a mão do Senhor abrindo aquele mar daquele tamanho, eles puderam passar a seco, olharam para trás, de repente, todos os egípcios mortos, porque o Senhor interviu, o Senhor colocou a sua mão sobre aquela necessidade, sobre aquela situação. E aqui o texto diz claro que, naquele momento, eles temeram ao Senhor, eles creram no Senhor e no teu servo. Eles creram que a palavra daquele homem, o servo do Senhor, de fato era uma palavra vinda da parte de Deus. Mas guarde isso na sua memória. Quando o povo conheceu do Senhor que chegaria carne e pão, ou seja, o maná, já havia experimentado esse grande milagre. Mas parece que não conhecia ainda aquele Deus. Porque a incredulidade ainda era a sua realidade. Aqui está o nosso problema, irmãos. A nossa incredulidade parece que nós
vamos limpando a mente do que o Senhor já fez lá atrás. O nosso problema, eu gosto sempre de pensar comigo mesmo, o que me trava é a falta de convicção que o Senhor está naquilo. A nossa falta de fé, isso nos trava. A nossa insegurança de que o Senhor está aprovando, nos trava. A nossa distância do Senhor nos dá a convicção que o Senhor está na condução de todas as coisas. Quando chega o maná, todo aquele povo é orientado a pegar somente do dia, por 5 dias da semana, e nos textos, sim, pode pegar 2, mas o povo é teimoso e incrédulo. 2 problemas que nós também temos. Em Êxodo capítulo 16, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para que se acharem na sua tenda. Então, por exemplo, na minha casa eu poderia levar 4. Na sua, talvez 2, 6. Não leve reserva, somente o seu. Essa é a instrução direta da parte de Deus. É para você levar somente para hoje. Os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, o mesmo Moisés que eles creram que era servo do Senhor e que estava sendo usado pelo poder do Senhor. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia. Veja assim, a incredulidade e também o cuidado da parte de Deus. Pegue cada um o seu, o sol vai aquecer, sumiu, acabou, amanhã tem mais. Quando se obedece à palavra do Senhor, tudo dá certo. Agora, no versículo 24, nós já vemos o que acontece depois. Guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha orientado, e não cheirou mal, nem houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não acharás no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia, sábado, nele não haverá. Aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e as minhas leis? Está vendo tanto que o povo é teimoso e incrédulo? O problema é que nós somos assim. Não é para guardar para amanhã, o povo guarda, dá bicho. Hoje pode guardar para amanhã, combinado? Combinado. Amanhã é sábado, amanheceu, hoje não é para ir colher porque não haverá. Hoje você pode comer. De repente a pessoa sai para colher. Você está indo aonde? Não é para ir colher, mas cadê a convicção de que a orientação vem de Deus? Mas eu sou goiano, eu tenho que ver, eu tenho que pegar. Eu sou goiano e às vezes eu faço isso, mas a verdade, irmãos, é que nós não somos goianos, nós somos pecadores. Nós queremos ver, será que é isso mesmo? Será que eu vou confiar depois de pegar? Tomé. Será que eu tenho que ver? Simplesmente aceitar a palavra do Senhor e ficar na esperança: Senhor, a tua vontade é perfeita, boa, é agradável, é o que eu quero. É doído ter que esperar, mas eu vou esperar a sua resposta. Perceba que ainda tem alguns aqui que insistem em duvidar do Senhor. 2 Tessalonicenses 3, versículos de 1 a 3, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Irmãos, a fé não é para todos. Não é todas as pessoas que vão ler a Bíblia, não é todas as pessoas que vão orar ao Senhor, não é todas as pessoas que vão buscar a vontade perfeita do Senhor. O problema é que às vezes nós vamos na onda com eles. Não são todas as pessoas que creem no Senhor. Pessoas ouvirão da palavra do Senhor e ignorarão.
A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. As pessoas que não, a fé não são para elas, é porque elas não ouvem. Elas escutam e deixam para lá. Ah, eu escutei alguma coisa assim. Aonde está a nossa forma de ouvir a palavra do Senhor? O Senhor é muito claro em nos deixar saber que Ele está cuidando. Esse povo viu quantas vezes a mão do Senhor fazer milagres diante dos olhos deles de coisas que era inimaginável ao ser humano. E o Senhor o fez. Agora o Senhor entrega diante dos olhos deles o pão hoje. O Senhor não pode entregar amanhã novamente? Você e eu temos muito a ganhar debaixo da obediência desta palavra. O princípio é entender que tudo se resume em Cristo. Quando Noé viu cair a chuva, o que ele confirmou em seu coração e sua mente? A palavra do Senhor se cumprindo. Quando Moisés mandou o povo marchar, alguns corajosos e crentes de verdade, sem temor, alguns marcharam. Também presenciaram o grande poder do Senhor, confirmando sua presença e o seu poder real. Quando Pedro ouviu Jesus para que caminhasse sobre as águas com ele, ele percebeu o controle do Senhor novamente diante dos seus olhos e sobre todas as coisas. Ah, você tem coragem? Então caminhe sobre as águas, você confia em mim? Até quando nós confiamos? O problema é que quando nós tiramos os olhos do lugar certo, começamos a afundar com Pedro. A gente diz assim, nossa, mas eu estava indo tão bem. Aonde foi que eu parei? Eu tinha tanta convicção, eu já me peguei em situações, de irmãos, que eu falava assim, eu tinha tanta convicção da vontade do Senhor, de repente está escuro. Parece que eu estou cego. O que aconteceu comigo? O problema é que eu sou carne, irmãos. Você é carne. E nós precisamos nos alimentar do Senhor. Todo o tempo, vigiar e orar. Qual é o limite para o Senhor te usar? Reconhecer a grandeza do Senhor. Reconhecer que Deus é Deus de todas as coisas. Que todas as coisas é por Ele e para Ele. Que Ele é o centro de tudo. É Ele que movimenta tudo. Isso faz você deixar o Senhor usar a sua vida. Em segundo lugar, e fez a fé, conduz o homem a reconhecer o senhorio de nosso Deus e o deixar fazer parte de seus planos também. Às vezes nós queremos deixar Deus nos usar, mas não queremos que Ele mude os nossos planos. Senhor, assina para mim esse plano, ele é perfeito, o Senhor precisa assim, assim, assim. Como se nós orientássemos ao Senhor. É isso, irmãos, reconhecer o senhorio do Senhor, a grandeza dEle, quem é de fato Ele, isso nos permite deixar fazer parte de nossos planos. Um texto que você conhece muito bem de perto, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecer-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua descendência darei essa terra. E escolhe um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu lendo esse texto aqui, eu estou lembrando de Josué, quando o Senhor falou para ele, vá, faça isso, 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 isso. Eu estarei contigo, ninguém subsistirá a você. É como se, ficou fácil, você pode ir que o sucesso é seu. Olhando para a vida de Josué, aparentemente,
Josué, pode ir que caminho é livre, sem problema? Não, com problemas. Por isso que o Senhor repetia tantas vezes, não se afaste deste livro, para você não desviar. Anima-te, tem bom ânimo. O Senhor várias vezes repetiu isso para ele. Agora o Senhor fala para Abraão, sai da sua terra, vai, vou te dar tudo aquilo ali, assim, 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 assim. Olhando para isso parece, é simples, só o sucesso garantido. O Senhor vai dar tudo o que alguém desejaria. Mas fato é, irmão, que o Senhor estava mexendo com os planos de Abraão. E a bênção maior, ele estava disposto a deixar o Senhor mexer nos seus planos. Abraão dispensa a apresentação, mas com sua fé, ele mostrou que um homem permitiu o Senhor conduzir como quisesse a sua vida. Veja que a sua fé lhe dava coragem para saber quem era o Senhor. Essa é a lição. É a lição que precisamos entender de segunda a domingo em nossas vidas. O Senhor deve ser nosso Senhor. Colossenses 1,16 diz claramente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Mais uma vez Abraão se mostra homem de muita fé, quando o Senhor lhe pede Isaque. Novamente, aqui o Senhor quer mudar sua vida, aqui agora eu quero o seu filho para mim. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo, pois, seus moços, e Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Você fala, Wesley, eu conheço toda essa história. Esse é o problema, nós conhecemos a história. E nos acostumamos com a história. Fato é, irmãos, que aqui é uma vida, uma família, que teve todos os seus planos mudados. Ah, mas não era isso que eu planejei. Não é o que Abraão planejou. De repente, Abraão, já que você mudou, fez tudo o que fez, agora me dá seu filho. É aquele mesmo, é o seu único, aquele lá que eu quero para mim. Abraão tinha convicção que Deus é Deus. Abraão tinha convicção que nada neste mundo movimenta sem o poder de Deus ou sem a permissão de Deus. Tudo que você vê acontecer nesse mundo, você fala, mas Deus que fez ou permitiu, mas não saiu sem a permissão dele. Fé não é loucura, irmãos, mas a convicção da condução do Senhor sobre as coisas. No versículo 17, ele é antes de todas as coisas, diz o texto de Colossenses. Antes de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Vemos na vida de Abraão o que é um homem que permite o Senhor fazer parte e definir seus planos. Veja que um dos princípios de Abraão era onde chegava, levantava ao Senhor um altar. Tinha uma vida de reverência ao Senhor. Você e eu precisamos do hábito de orar ao Senhor. Aliás, o irmão que eu chamei de Paulo, no domingo passado ele citou claramente, o que ele citou claramente? Eu errei quando eu fiz sem buscar ao Senhor. Agora Abraão aqui, veja a situação que ele está. Ele não orou pedindo aquilo, mas ele orou se dispondo, se consagrando à obediência que o Senhor escolheu para ele. Essa é a diferença. Nós não paramos para, o Senhor, por favor, faça isso, nós estamos orando por esse propósito. Não, eu estou orando, o Senhor me capacite à obediência do que o Senhor escolheu para mim. Esta era a consagração de Abraão, essa era a diferença dele. Ele estava se consagrando em tudo para cumprir aquilo que o Senhor direcionou na sua vida. A diferença é que nós paramos para orar, pedindo ao Senhor uma direção. Aqui o Senhor já definiu a direção, e então ele se consagra à obediência ao Senhor.
Quando o Senhor chamou ele em Gênesis capítulo 12, versos de 6 a 7, edificou ali um altar ao Senhor em Siquém. Quando recebeu a promessa e desafio de deixar sua parentela, o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor. Senhor, é isso? É. Não significa que foi fácil. Mas se você e eu tivermos uma vida de consagração ao Senhor, as coisas vão acontecer dentro da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Você quer alcançar a vontade do Senhor? Consagração a Ele. Edificou ali um altar ao Senhor entre Ai e Betel, no versículo 8. Quando já havia começado sua jornada e seguia sentido sul. Aonde ele estava, prioridade ao Senhor. O Senhor o permitia, o Senhor o conduzia e ele estava sempre se consagrando ao Senhor. Eu vou ficar aqui um tempo, eu tenho que ter um lugar de adoração ao Senhor, eu tenho que me consagrar ao Senhor. Edificou ali um altar junto a Hebrom, no capítulo 13, versos de 14 a 18, quando o Senhor confirmara a sua aliança com Abraão após separar-se de Ló. Uma coisa que me chama a atenção nesse contexto, que Abraão vai para um lado, consagra-se ao Senhor, prepara ali um altar ao Senhor. Ló vai para outro lado, nem lembra o que é altar, muito menos consagração ao Senhor. E aqui mora o nosso perigo, irmãos. Aonde estão os nossos olhos? Qual é o nosso propósito? Qual que é a razão que nós somos para este ou para este lado? E uma vez que fomos, a qual Deus nós estamos consagrando a nossa vida? Uma vez eu pedi ao Senhor que eu fosse para Brasília, e Deus é tão bom que eu não fui. Eu fiz uma prova, o meu sonho era ir para lá. Claro que eu fui muito estudioso, né, irmãos? Mas, na verdade, eu não fui tão estudioso. Mas Deus é tão bom que eu não fui. Mas naquele momento em que eu não fui, as perguntas vinham, por que não? Eu queria tanto, vai ser bom para minha família. Mas. E um monte de mais, um monte de interrogações, um monte de planos maravilhosos com a sabedoria humana. Mal sabia eu quantas coisas boas o Senhor tinha para mim neste lugar. E um dos maiores medos que eu tenho hoje, mais do que nunca, é sair deste lugar. Porque sou muito abençoado pela igreja que temos, sou muito abençoado pelos amigos, irmãos que temos, pelo privilégio que temos. Hoje nós reconhecemos quanto Deus foi bom de não me permitir ir. Eu nem sei se eu estaria na igreja. Porque os meus olhos estavam lá. Os meus olhos não estavam lá. Mas a proposta é boa. A proposta veio de quem? É da parte do Senhor. Edificou ali um altar sobre o monte de Moriá, no versículo 9 do capítulo 22, quando o Senhor desafia Abraão a entregar seu filho a sacrifício. Assim, uma vida de consagração, o Senhor sempre estará presente em seus planos com liberdade de defini-los. E em terceiro lugar, irmãos, é pela fé e convicção que o Senhor é dono de tudo, que o homem deixa Deus usar os seus bens. Salmo capítulo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Veja que curioso em Êxodo capítulo 16, versículo 20 e 24. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, criou bichos e cheirava mal. Outro versículo, e guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não o cheirou mal, nem nele houve algum tipo de bicho. Qual a diferença dos dois manás? Será que o Senhor mudou a fórmula? O maná de ontem, o pão de ontem era uma receita. O de hoje é outra? Não, irmãos. A diferença está numa simples palavra, obediência. Mas eu fiz certinho, mas eu fiz fora da obediência.
Eu já me peguei em situações que eu falo assim, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Talvez o meu erro era apenas que eu não devia ter feito. Eu não fiz nada de errado, mas não fiz o que o Senhor queria. Eu perco a bênção. A consequência deles, que estava fora de obediência. O dia que Moisés falou, agora vocês podem guardar, não deu bichos. O dia que Moisés falou, não é para guardar, deu bichos. Nós vamos guardar quando, irmãos? Quando o Senhor mandar ou quando nós quisermos? Quais têm sido as nossas escolhas? Qual a diferença desses dois manás? Obediência. Quer ser abençoado, seja obediência e conheça a vontade do Senhor para a sua vida. Mas qual o limite para o Senhor usar a sua vida? Quando falamos em deixar Deus usar nossos bens, na verdade são bens que o Senhor confiou a nós. Inclusive para a nossa única vida, como eu citei a você. Talvez, Wesley, eu não tenho muita coisa. Você tem sua vida. O Senhor não quer riquezas, o Senhor quer obediência. O Senhor quer a minha vida consagrada a Ele. Às vezes nós precisamos apenas que alguém busque um pano para limpar um copo de água que caiu. Qual a sua disposição? Eu pedi ao irmão Nonato essa semana, acho que foi essa semana, foi quarta eu acho, para fazer algo, ou foi sexta, eu não lembro. Eu sei que ele falou, meu nome é pronto. Será que o nosso nome é pronto? Qual é o seu nome para o Senhor? Qual é o meu nome para o Senhor? Abraão sempre se mostrou solícito ao que o Senhor chamara, abrindo mão da sua própria vontade. Vimos que ele se entregou como servo, deixou todos os seus bens à disposição de onde o Senhor o levara. O texto diz, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Todos os seus bens foram para onde nem ele mesmo sabia. Se ele levou todos os bens, ele estava fazendo o quê? Deixa para trás, não quero voltar aqui, a menos que o Senhor traga. Ele não tinha planos para voltar, irmãos. Ele estava convicto que o Senhor estava mandando, ele sabia nem para onde. Então, se eu não sei para onde, é melhor levar tudo, né? Não sei nem quando eu volto e se volto. A Bíblia diz em Gênesis 14, 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Porque Abraão deu o dízimo por reconhecimento da grandeza de Deus, por gratidão ao Senhor, e por obediência ao Senhor. Se você conhece o Senhor de perto, você sabe o que agrada ao Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, fala que de forma imperativa sobre dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo não é um negócio para lucro, irmãos, mas obediência traz bênçãos. Lembro quando comecei a dar o dízimo, não devolver, dar o dízimo, eu pensava que era muito. Hoje eu sou abençoado e minha oração é de ter muito dízimo, não para dar, mas para devolver. Essa é a diferença para mim hoje, irmãos. No tempo da pandemia, experimentamos a graça de sempre termos dízimo para devolver, porque o Senhor nunca deixou faltar. Uma coisa que eu e minha esposa não podemos reclamar, o Senhor nunca deixou faltar. E Ele nunca vai deixar faltar enquanto nós confiarmos e depender dEle. Sou muito abençoado com o testemunho desta igreja por sua fidelidade e grato a Deus em razão disso. Irmãos, eu aprendi a dar o dízimo com essa igreja. Eu aprendi a querer servir
com esta igreja. Eu aprendi que a vida é nada sem Deus com esta igreja. Os meus filhos conhecem a Cristo, a minha esposa, eu. Nesta igreja, nós conhecemos quem é esse Deus tão maravilhoso. Foi nesta igreja que nós entendemos que o Senhor é Deus de todas as coisas. Nada subsiste sem Ele. Foi nesta igreja. Lembro de uma vez que tivemos dificuldades com o apoio às ofertas missionárias. O Senhor levantou um servo e disse que o valor que faltasse para cumprir a promessa de fé desta igreja aos missionários, que poderia avisar que Ele completaria. Bênção. Bênção. Fato, aqui está muito claro que quem que é dono de tudo? Deus é dono de tudo. O Senhor não precisa do meu e do seu dinheiro, mas nós precisamos da bênção de participar. O que eu aprendi, que lição que eu aprendi nesse dia? Para os missionários não vai faltar. Porque Deus providencia, amém? A pergunta é, eu quero ficar de fora? Não. A sua vida tem que se resumir em que o Senhor conduz todos os meus passos. Ah, mas está difícil. Deixa que Ele resolve. Ah, mas demora, mas o tempo é perfeito. Essa é a diferença. Quando nós anteciparmos, o maná pode dar bicho. Quando nós esperarmos, o maná vai estar fresquinho no dia e no momento certo. Quando já comeram pão amanhecido? E eu já comi várias vezes. A gente vai aprendendo até umas manhãs de deixar ele mais gostoso, né? Ah, mas ele é amanhecido, mas é uma delícia. Hoje eu só tenho amanhecido. Mas quando é o Senhor que põe para guardar, Ele não perde. Ele tem qualidade. Lembra dos macedônios? Deram a si mesmo, depois acima do seu poder, contribuíram por gratidão na obra do Senhor, para que outros também participassem dessa graça. Então, aqueles macedônios, eles deram primeiro a si. Ah, mas eu não tenho nada para dar, você tem você para se entregar. Deixa ser usado. O que o Senhor quer usar de você, depende de que você tenha convicção de que Ele é dono do que você tem na mão. O Senhor nunca vai usar aquilo que você não tem convicção que Ele é dono, porque Ele não toma de você. Agora, quem está jogando a bênção fora é você. Porque a vida é plantando e colhendo. No livro de Ageu, eu amo esse texto, diz assim, doído, mas eu amo. Capítulo 1, versículo 6 a 11. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, a terra detém os seus frutos, e mandei vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produzir, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Se o Senhor não edificar a casa, você e eu estamos trabalhando à toa, em vão trabalham os que edificam. Já experimentamos, agora testemunho meu de minha esposa, já experimentamos o tempo do maná em nosso lar e em nossa empresa. Dias em que você pensava, como será amanhã? Irmãos, é gostoso dizer que já passamos por isso, mas é doído passar por isso.
Percebe a diferença? É gostoso dizer que já passamos por isso. Mas pensa no desafio, porque somos pecadores. Nós queremos ter controle das coisas. Nós queremos saber o que tem amanhã. Por isso guardamos o pão que dá bicho. Nós experimentamos e nunca faltou. Já experimentamos em nosso lar e na empresa o salário do saco furado. Isso é doloroso. Até que conseguimos enxergar. Já experimentamos em nosso lar e na nossa empresa o versículo 10 que diz: por isso retém os céus sobre vós, e o orvalho, e a terra detém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado. E por último, sobre todo o trabalho das mãos. O dia que o Senhor está com a mão aberta e fecha, dói. Porque Ele segura. Não queiramos experimentar quando o Senhor fecha a mão, porque dói. Wesley, como não fazer, como correr disso? Deixar que Ele sempre segure as rédeas. Porque o Senhor é Deus de todas as coisas. Quando o Senhor tem liberdade de usar a sua vida e a minha, quando o Senhor tem liberdade de mudar os seus planos e os meus, quando o Senhor tem liberdade de usar nossos bens, Ele vai manter as mãos abertas com a graça derramando sobre você. Casualmente, o Senhor vai precisar deixar sobre você e mim coisas acontecer como aconteceu com Abraão, tempos difíceis. Isso vai acontecer. E talvez não é por falta de fidelidade, mas porque o Senhor tem um propósito maior. E que quando você olhar para trás, você vai dizer, como eu disse, graças a Deus passamos por isso. Eu me lembro de uma sociedade que tivemos, em que nós quebramos. Foi a melhor faculdade da minha vida. Nós experimentamos o que é uma decisão sem condução do Senhor. E eu louvo ao Senhor que nós quebramos em apenas um ano. Porque o Senhor não permitiu continuar no erro. É como que ou você acorda ou eu te tiro de lá. Qual que você prefere? E o Senhor nos tirou de lá. Mas as misericórdias do Senhor foram e é a razão de não sermos consumidos. E eu encerro dizendo a você, qual é o limite para o Senhor te usar? Qual é o limite para o Senhor usar sua vida, mudar seus planos, usar seus bens? Que liberdade temos dado para o Senhor fazer? Eu experimentei na semana passada, se não me engano, algo que me deu muita paz. Alguém me disse, Wesley, não vai ter como fazer isso. Eu disse, não se preocupe, o Senhor está no controle. Fica tranquilo, essa pessoa não é salva. Mas eu senti nela o choque. Pai, não, vou tentar fazer alguma coisa. Irmãos, de verdade, eu nunca senti tanta paz em algo que parecia não. A pessoa foi lá, resolveu, e a resposta não foi não, a resposta foi sim. É como o Senhor falou assim, me dê o seu filho, a hora que você levanta a mão, o Senhor não precisa, eu só estava te testando. É como se aquilo acontecesse comigo. Claro que num grau muito mais complexo para Abraão, mas é mais ou menos, eu só queria ver qual que era a sua atitude. Que nós tenhamos um coração, irmãos, sinceros diante do Senhor. Quando Provérbios fala que o Senhor dá a verdadeira sabedoria para os retos e escudo é para os que caminham na sinceridade, o Senhor vai te dar sabedoria no momento que você precisa e o Senhor vai ser o escudo que você precisa quando você precisar. Mas é difícil.
Ele não disse que é fácil. Por isso ele repetia a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, mas estarei com você até o final. Deus abençoe a tua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado ao Senhor pela verdade que a tua palavra nos diz, que esse mundo é vaidade, ó Pai, e aflição de espírito, e nós somos a razão, Pai, de tantas vezes sofrermos pela ansiedade, pela agonia das indecisões, pela agonia de sonhos não alcançados, porque nós estamos focados nesse mundo, em coisas que sequer oramos ao Senhor, pedindo a condução do Senhor. Pai, nós oramos pedindo que a Tua graça seja sobre nós, que nós tenhamos cada dia prazer na lei do Senhor, tenhamos intimidade com o Senhor a entender com clareza os planos do Senhor sobre nós. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê paz, a paz que excede o entendimento, a paz que o Senhor quer nos usar, que nós entendamos que o Senhor quer nos usar, e que nós possamos ignorar o que sentimos, o que pensamos, e façamos o que sabemos que é a verdade da Tua palavra. Abençoe, Pai, que haja em nós consagração diante do Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos usar, que nós não sejamos aqueles que fecham os braços, se encolhem e diz ao Senhor: escolhe outro, eu não. Que sejamos prontos a servir ao Senhor e que tudo que somar para a obra do Senhor estejamos prontos a fazer. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a dar liberdade para que o Senhor mude os nossos planos, apesar de nós. Que nós tenhamos prazer de entender que aquilo que agrada ao Senhor é diferente de nós às vezes, do que nós sonhamos, mas que é o melhor para nós. Abençoe, Pai, que nós entendamos que todas as coisas pertencem ao Senhor e que tudo que o Senhor confiar em nossas mãos, possamos deixar o Senhor usar na obra do Senhor, usar na vida de outras pessoas, ser uma bênção e glorificar o Teu nome com nossas atitudes. Pai, nós oramos que as nossas vidas sejam entregues diante do Senhor e que o Senhor tenha liberdade de nos usar. Pai, abençoe esta manhã, abençoe esse dia, tudo o que fizermos, abençoe o nosso retorno para casa, que voltamos a pensar o que mais podemos deixar o Senhor nos usar, como mais podemos servir ao Senhor, como melhor nos consagrarmos ao Senhor. Abençoe os Teus servos que aqui estão, abençoe cada um em sua necessidade e que logo mais possamos estar aqui honrando ao Senhor, adorando o Teu nome, cantando louvores, orando ao Senhor. E é no nome de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém.